Nossa palestra de hoje, falando sobre mediunidade. Boa noite, Jeff. Boa noite, Celso. Boa noite. Estamos aqui, vamos fazer a nossa primeira live. E obrigado para todos vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo, pelo Instagram. E vamos falar sobre mediunidade. Antes, o Jeff quer falar alguma coisinha, Jeff? Só meu boa noite, gente. Obrigado pela presença. Curta o nosso canal. E prestem bastante atenção que vai ser bastante produtivo hoje o conteúdo que a gente vai fazer, tá bom? Legal, mediunidade. Primeiro vamos definir o que é médium, o que é mediunidade. Médium vem da palavra latim medium, que significa o intermediário, ou aquele que está no meio. Então, diante dessa definição, o médium é aquele que faz a ponte entre o plano espiritual para o plano físico. E tem bastante livros que falam sobre mediunidade, mas eu vou recomendar um para vocês, que fala de vários tipos de mediunidade. Acho que todo mundo aqui já conhece, mas eu estou falando da Bíblia. A Bíblia é um livro repleto, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, que fala de diversos tipos de mediunidade. Mas vou deixar para o Celso, que é o nosso palestrante de hoje, falar sobre isso. Boa noite, Celso, seja bem-vindo. Boa noite pessoal, boa noite quem está em casa assistindo a gente. Escolhi o tema da mediunidade por dois motivos, Hoje é uma coisa muito normal a gente encontrar bastante gente que faz esse intercâmbio que o Wagner falou, esse intercâmbio entre o plano astral e o plano físico, e às vezes faz sem saber. Então a ideia é a gente bater um papo. Quando eu falo bater papo, manda pergunta aqui pra gente, a gente está, a live deixa isso bem à vontade pra gente tirar as dúvidas de vocês. Então, falando de mediunidade, todo mundo sempre pensa primeiro, quando a gente está falando de um templo de Umbanda, pensa muito na incorporação, Além da incorporação, a gente tem um grande número de tipos de mediunidade. A psicografia, assim, a gente usa muito o Chico Xavier para falar disso, porque ele era um médium completo, ele tinha todas as faculdades muito bem desenvolvidas. A psicografia, que a gente escreve, a parte da audiência, onde a gente ouve os espíritos, a parte da vidência, onde a gente enxerga o plano espiritual, a psicofonia, que é a incorporação, como a gente conhece, e a intuição. Então todo mundo começa perguntando pra gente, como eu sei que eu sou médium? Normalmente 99% das pessoas tem essa faculdade, essa capacidade de interagir com o plano astral, e ela começa sempre por onde? Pela intuição. A intuição é um tipo de mediunidade. Então aquela coisa que você não sei, está indecisa no que fazer, e aí vem alguma coisa dentro de você falando, faz desse jeito. Se você está atento, se você está prestando atenção, você vai fazer daquele jeito. E se você for contra aquele jeito, você vai ver que não vai dar muito certo, Então essa é a primeira mediunidade, aquela coisa que já começa desde pequeno e você vai trabalhando. Tem gente que acha que, não, eu já vou incorporar, vem a primeira vez numa casa, eu quero incorporar porque incorporar é bonito, Então não é bem assim que a coisa funciona, gente. Lugares sérios, templos sérios, casas espíritas sérias vão oferecer o quê? Um treinamento, um desenvolvimento para você. Não é simplesmente chegar e falar, eu quero vestir branco e eu vou vestir branco. Tem lugar que vai te aceitar? Tem. Pode acontecer? Pode. Você vai ser um bom médium? Pode ser que sim, mas você vai sentir muita dificuldade. Você não vai executar a sua mediunidade da melhor forma possível, sendo que você ainda não aprendeu fundamentos. Você às vezes duvida do que você sente no momento de uma incorporação. É uma dúvida extremamente comum um médium chegar e falar assim, mas é o meu guia ou não é meu guia? É um espírito ou não é um espírito? Então, isso tudo se aprende com desenvolvimento, O desenvolvimento mediúnico é fundamental para isso. E eu queria já, como a gente está falando de mitos e verdades, eu quero começar primeiro um mito, que é um mito que ficou na minha cabeça desde que eu
trouxe esse tema para a gente bater um papo. E aí a pergunta é, se eu sou médium, se eu não trabalhar, minha vida vai andar para trás? Gente, pelo amor de Deus, se alguém falou isso para você, procura outro lugar, procura qualquer outro, porque assim, não vai andar para trás. Vamos tentar explicar isso, e eu gosto muito sempre de me fundamentar em coisas mais técnicas, não é simplesmente, vai, não vai, porque é assim. Não. Por que não vai andar para trás? Quando você é médium, você começa a trabalhar com energias, tanto boas, quanto não tão boas. Você como o Wagner explicou, você é um intermediário. Então você está apto a trabalhar com energia boa e as energias mais densas, mais negativas, vão tentar atrapalhar você. Tá? Então assim, a partir do momento que você fala, não vou trabalhar, ótimo, é o seu livre-arbítrio, é a sua escolha, ninguém é obrigado a tal. Só que tenha em mente que você tem que aprender a lidar com essas energias, dispensar a negativa e deixar a energia positiva fluir. Quando você trabalha, obviamente, você está dentro de um trabalho com vários outros médiuns, dentro de uma corrente de trabalho, onde toda aquela energia flui sempre para o positivo, porque os guias estão todos trabalhando. Aquela energia passa para você e está tudo bem. Não é que a sua vida vai, eu vou ter uma prosperidade, mas você vai começar a entender, desenvolver essa energia que está passando por você. Consequentemente, você vai estar vibrando no bem, consequentemente, você vai estar com energias muito bem envolvido por energias positivas. Quando chegar uma negativa, você vai falar, opa, essa energia aqui para mim é diferente. E você não vai deixar essa energia fluir por você. Quando você não tem esse conhecimento, essa prática, quando chega uma negativa, ela vai fluir por você. E isso dá aquela impressão que todo mundo fala que a tua vida anda para trás. Só um ponto, nenhuma vida anda para trás. Né? Mas você começa a ter dificuldades, por quê? Você começa a vibrar num padrão energético mais baixo, e esse padrão energético mais baixo vai cada vez atrair mais coisa negativa para a sua vida. Né? Esse é o primeiro mito que eu queria trazer para cá. E o que o Celso falou sobre o desenvolvimento, né? Hoje se faz muito necessário o desenvolvimento. Por quê? Não basta somente incorporar, né? Você tem que entender a filosofia da religião, a essência da religião que está sendo praticada, né? E mais, entender qual que é a missão dos nossos mestres espirituais quando vem trabalhar. Né? Quando isso fica bem claro na mente do médium, facilita muito. As fantasias caem, né? Caem em terra, mas isso só acontece quando o médium ele é consciente da sua mediunidade, consciente dos planos espirituais, né? Do que o meu caboclo vem fazer aqui em terra, o que o meu preto velho, quando ele incorpora, qual é a missão dele. E isso é muito bem desenvolvido na parte de desenvolvimento, onde que o médium ele fica preparado, consciente para exercer melhor a sua mediunidade em prol da espiritualidade. Exato. E além do desenvolvimento, né, a forma como você, médium, se comporta no dia a dia. Né? Tem tudo muito a ver com... Não adianta nada, gente, vestir branco, vir para cá, trabalhar 3, 4 horas, fazer o trabalho necessário e sair daqui e fazer fofoca e falar mal da vida dos outros e ficar cutucando, provocando, causando briga, gerando discórdia. Então, é bonito vir, por que você... não precisa usar guia, vai na loja de bijuteria, compra um monte de colar e põe. Né? Cara, é sério, mediunidade é compromisso. É uma coisa que eu queria falar também. Mediunidade, gente, é compromisso, é sério, é se dedicar. Não obviamente, né, quando você tem o seu trabalho mediúnico, a casa que você frequenta, tem dia que você não está ou bem em saúde, ou você tem um compromisso profissional, isso é super normal. Agora, quando você dá mais prioridade para os seus compromissos sociais do que para o seu trabalho mediúnico,
Aí, tem certeza que você quer ser médium? Porque o povo que vem em busca, e isso eu estou falando de um terreiro como o nosso, de uma casa espírita, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica. Gente, se você está disposto a ajudar o outro, que essa é a função, se dedique a isso. Se você não está, foi o que eu falei antes, ninguém é obrigado a trabalhar. Ah, eu gosto só de tomar um passe. Pois vá, né? Agora, a partir do momento que você pisou para dentro, tem certeza que você quer isso? Né? Porque assim, todos estão contando com você. Não é à toa que o trabalho mediúnico se chama de corrente. Você é um elo dessa corrente. E toda corrente que ou o elo está faltando, ou o elo está em desequilíbrio, é o próximo ponto que eu quero chegar, você vai desequilibrar um trabalho inteiro. Você vai dar dor de cabeça, né? Para quem está aqui comandando. Porque ele que é responsável por reequilibrar todo mundo. E aí você vai minando não só o dirigente espiritual da casa, mas você mina a corrente toda. Obviamente que algumas peças vão sentir muito mais forte isso, né? Então assim, o médium tem que vir preparado naquele dia, não cometer abusos. Gente, ninguém está falando para você ter uma vida saca, mas a gente está falando aqui, procura manter uma alimentação leve. Guardar um pouquinho o preceito, né? Exatamente. Outro mito, eu já puxo outro mito. Médium não pode comer carne? Depende. Por que dizem isso? A carne, ela é um alimento de digestão lenta, ela é pesada. Tem gente que tem facilidade de digerir um bom bife. Quando eu falo comer carne antes de um trabalho espiritual, gente, não é ir para a churrascaria, para o churrasco dos amigos. Não. Comer um bife, né? Comer um pedaço de carne. Para mim, normal, para o Wagner, normal. Tem gente que não se sente bem. Então, se você já sabe que você não se sente bem, não come, né? Mantenha uma alimentação que vai fazer o quê? Senão você vai chegar aqui com vontade de dormir, não de trabalhar, né? E aí isso vai desequilibrar você e a corrente. Você quer falar alguma coisa que eu quero puxar o outro? Não, você já vai puxar, é só dar um parênteses aí sobre o preceito, né? Que também é um mito, né? E uma realidade também. Porque aqui eu tenho vários médios, né? Que eles sempre me perguntam qual o preceito que eu devo fazer antes de vir para a gira, né? Banhos, não comer isso, não comer aquilo. E a resposta que eu dou é sempre a seguinte: você tem que fazer aquilo que é melhor para você. Por exemplo, eu se eu não comer bem na hora do almoço, chegar aqui na hora da gira, 1, 2 horas de gira, eu vou estar fraco, eu vou estar, né, todo ali já com fome, energia baixa. Então, para mim há uma necessidade de eu comer bem, e comer bem não é exagerado, né? Pela proteína, pelo arroz, o feijão, né? Para quê? Para que eu venha com energia para a gira, né? Para a gente poder suportar. Já tem outros médios que ele já não come carne, porque se ele comer um bife ali, ele já não consegue desenvolver o trabalho dele espiritual, né, dentro da gira. Então isso é muito relativo. O que é bom para mim, às vezes não é bom para você, e o que é bom para você, às vezes não é bom para mim. Então a gente tem que deixar bem claro isso aí, e a gente tem que fazer os testes, né? Eu como carne, fico bem? Fico. Então carne para você, claro, a gente está falando aqui no churrasco, na churrascaria, encher a pança, né? Mas se carne para você deu sustentação legal, beleza, pode manter. Se não for legal, você já sabe que carne para você antes da gira não é legal. E aí você vai se conhecendo, porque mediunidade é conhecimento, né? Então, você vai se conhecendo, vai vendo o que é melhor para você, o que não é melhor para você, o que for melhor para você, você aplica no seu dia a dia, o que não for, você descarta. Mas nunca você pode chegar e falar assim, ó, não faça isso, não faça aquilo, porque é ruim. Pode ser ruim para você, mas para outra pessoa pode ser uma coisa boa, que dê força, substância para ela desenvolver a sua prática mediúnica. Até complementando o que você está falando,
O importante é você vir bem para agir, né? Então, assim, tem dia que a gente acorda e fala, putz, né? Não tô legal. Aí sim, às vezes um banho vai te resolver, uma meditação, dedica meia horinha para você, se concentra, porque é muito comum quando você vem trabalhar, você sofrer vamos colocar entre aspas, um ataque para que você não venha, né? Os espíritos que não atuam bem, eles não têm interesse que o bem seja praticado. Então você pode ser meio que assediado a não vir, e aí isso acaba te desequilibrando. Então, com o tempo, com a prática da mediunidade, você acaba sentindo e diferenciando isso. Então isso também é importante, você manter o equilíbrio. Então foi o que o Wagner falou, às vezes um banho, uma meditação, uma oração, uma forma de se conectar que te reequilibre, você se sinta em paz e vá para o seu trabalho tranquilamente. Aí a gente falou de carne, uma coisa que aí eu não quero falar só de mim. Antes de você mudar uma colocação, acho que quando a gente vem para trabalhar, a preparação do médium já começa lá em casa, ou até um dia antes, né, para poder entrar nessa vibração. Eu diria que a preparação da próxima gira começa no dia após. Tá vendo? Mas é aquilo que eu falei no começo, né? É o teu padrão vibratório. Se você se sentir desequilibrado, ok, normal, não é nada normal, mas procura voltar para o seu equilíbrio, porque a preparação é diária, né? Até você, porque imagina a seguinte situação, acabou a gira, você vai para casa e no dia seguinte, discussão daqui, tudo, você vai manter um padrão baixo, tudo aquilo vai te consumir durante um bom tempo, provavelmente, se você não se cuidar até a próxima gira. Então, por favor, corretíssimo. E aí, mudando de mito para a verdade, né? Já perguntaram, mas e no dia que eu vou trabalhar, eu posso beber? Não, não pode, é verdade. Por quê? Também tem porquê. Toda e qualquer droga, seja ela droga lícita, ilícita, até medicamentos, dependendo dos medicamentos que você usa, eles mexem com o teu cérebro. E, como é que eu posso dizer? O plug de conexão da mediunidade está bem no meio do cérebro, que é a glândula epífise, ou glândula pineal. Ela que brilha, quanto mais ela brilha, mais fácil a sua conexão com o plano astral. E eu digo de qualquer tipo de mediunidade. Eles vão se conectar aqui, seja na psicofonia, ok, eles conectam aqui para utilizar o seu aparelho fonético, né? Eles vão usar para falar. Mas eu sou um médium de psicografia, ótimo, ele vai se conectar aqui e para você, ou para ditar, ou tem mediunidade de psicografia que eles usam o seu braço e eles mesmos escrevem. E assim vai. Então, tudo que o álcool e algum medicamento, tudo, eles fazem o quê? Relaxam você. Eles deixam você com essa glândula como anestesiada. Se ela está anestesiada, ela não vai funcionar na hora do trabalho. E pelo contrário, né? Você vai estar abrindo porta para quê? Para aqueles outros espíritos se manifestarem, até fingindo ser um guia, que se chama mistificação. Isso é um assunto que dá uma palestra, perdido, né? Mas a mistificação, ele vai se passar por um guia e vai só aprontar, porque a energia dele não é boa. Ele vai fazer o que ele bem entender, e aí quem vai sentir? A corrente. Vai sentir que tem coisa errada, para tentar achar onde está o problema. Então, assim, no dia do trabalho, álcool nem pensar. Medicação, ok, tem casos que você não pode fazer a sua medicação, né? Então, aí você procura manter o seu equilíbrio, procura sabendo disso. Até a própria espiritualidade auxilia em casos de sim, mas se você puder evitar, evite, certo? Tem pergunta já? Já tem algumas aqui, mas acho que vai falar alguma coisa aí, né? Tem sempre aquela pergunta, né, que não quer calar, né, dentro da Umbanda. Sou eu ou é o guia? Né? Então essa acho que é a pergunta que mais aparece para a gente aí, somente o pessoal que está iniciando, né, o caminho mediúnico, o desenvolvimento. Né? Eu digo sempre assim, se você está em dúvida
se é você o guia, aí já está um bom caminho aí para saber que não é você, né? É os dois, porque incorporação na Umbanda, né, ela se dá de três maneiras, né? Consciente, semiconsciente e inconsciente, sendo que inconsciente, hoje a gente sabe que é muito raro, quase não existe, né? Então, ela é consciente e semiconsciente. Então, eu vejo muitos médicos hoje iniciando com essa dificuldade, porque existe um mito da incorporação, né? Que ali somente há o guia, não há o médico. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que a mediunidade de incorporação na Umbanda, ela se dá na junção do espírito com o médium, né? Então, é como se fosse o café com leite, onde o espírito, o guia, o nosso mestre é o leite e nós somos o café. Junta tudo daquela mistura gostosa, né? Então, é isso aí que eu queria falar para vocês. E também falar do tempo, né? Da paciência que tem que ter, né? Para chegar e conseguir compreender essa mistura, né? Que você não passe à frente, seja passivo e deixa o nosso guia trabalhar, né? Exatamente, e não tem um tempo determinado, né? São bloqueios às vezes mentais, são fases que cada um tem que passar, né? E quando a entrega, né? A entrega de verdade, ao amor, ao respeito, né? Essa transição acaba sendo muito rápida, ou lenta para alguns, né? Mas a gente tem que respeitar, não pode forçar, né? Respeitar esse tempo de cada um, para que não vire traumas, né? Porque o que mais acontece, o que mais a gente vê aqui no desenvolvimento, são médios iniciantes, mas já com muito traumas, que já passaram por muitas coisas, né? Que deixam marcas, né? E na Umbanda é mais fácil você construir do que desconstruir. Para você tirar esses traumas das pessoas, mostrar que isso, né, não tem nada a ver com a realidade, né, com o caminho do bem, o caminho que a Umbanda nos proporciona, que ela nos ensina, né? É difícil, porque às vezes são marcas profundas nas pessoas. Mas a gente vai trabalhando, né? A gente como dirigente, tem um pessoal também de apoio aqui que nos ajuda bastante, né? Vai direcionando, vai orientando e vai tirando, né, esses traumas, né? E vai mostrando a realidade. Muito bem, quer complementar alguma coisa, Celso, nesse tema? Não, já falou tudo. Quero ver como é que nós estamos de pergunta aí. Tem algumas já, com autorização do Wagner aqui no nosso canal. Posso começar? Claro, pode começar as perguntas aí. Então vamos lá, vamos fazer a primeira aqui, Celso, para a gente dar início. Olha, eu aproveitando, quem estiver participando, assistindo a gente em casa, mande as perguntas para nós, a nossa produção. Nós temos muitas pessoas de produção aqui nos ajudando, toda a técnica, tudo trabalho na forma de caridade, viu, gente? Então, é isso, viu? É caridade. Mande as perguntas para a gente poder incluir aqui na conversa, legal? A primeira pergunta da noite, Celso, é da Leta André. Quando criança, a mediunidade é mais acalorada. Quando adulto, a necessidade de desenvolver. Eu vou refazer, vou colocar os acentos aqui. Quando a criança está com a mediunidade mais acalorada, ela é mais acalorada na criança. Quando ele fica adulto, há necessidade de desenvolver essa mediunidade? Há necessidade, sim. E por quê? Quando a criança ela passa por uma fase de transição, né? A gente nunca pode esquecer que a gente, espírito eterno, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, a gente vai trocando de corpo. Então, quando a criança nasce, ela está numa fase ainda transitória do plano espiritual para o plano físico. Então, a conexão dela ainda está muito fresca e isso vai se apagando conforme ela vai crescendo. Então, até dizem, né, nas obras de Kardec, ele também comenta sobre isso, mas até os 6, 7 anos de idade é comum que a criança tenha fatos de evidência, né? Aquela história de, eu tenho um amiguinho e só ele vê o amiguinho. Com certeza ele está vendo algum espírito ali que está
auxiliando, ou o próprio mentor dele. Uma pergunta minha, em cima desse tema. Quando eu era criança, eu via muito, né? E dado o momento, eu cheguei a uma idade, simplesmente parou. Tem algum motivo? É exatamente isso, porque daí você já entra nas vicissitudes da Terra, né? E isso acaba se apagando. Então sim, há necessidade de desenvolver, e não necessariamente vai ser evidência, né? A criança ela tem a facilidade para ver por essa transição, mas quando cresce, às vezes ele é um médium de incorporação, às vezes ele é um médium de psicografia e outros tipos de mediunidade, né? De imposição, né? O passe numa casa espírita ele é diferente do passe dentro de um terreiro de umbanda, mas a finalidade é absolutamente a mesma, e o que muda é a forma de radiação dessa energia, né? Então sim, tem necessidade de desenvolver sim, até para que essa mediunidade ele volte a ter essa conexão e entenda. A criança ela não entende o que está vendo. Quando você é adulto, você já tem tanto discernimento quanto você já está envolvido por energias boas e ruins. A criança tem a pureza ainda, o adulto já não tem mais, já tem a malícia. Bacana. Quer complementar? Quero complementar sim e enfatizar que o desenvolvimento ele não é só incorporação ou desenvolver a faculdade mediúnica. Eu sempre enfatizo aqui, desenvolvimento também é conhecer, né? Conhecer os princípios religiosos, conhecer a missão, né, que está pré-estabelecida, a essência da sua religião, seja a sua mediunidade a serviço no candomblé, ou no espiritismo, ou na umbanda, ou seja, qual for outra religião espiritualista. Incorporar não capacita ninguém a trabalhar mediunicamente. O que capacita é a incorporação, sim, juntamente com as doutrinas e ensinamento e a filosofia de cada religião que se segue, né? Tendo bem claro, né, o que meu mestre vem fazer quando ele incorpora, né? Qual o objetivo. Então isso tem que estar bem claro, e quando fica claro na cabeça do médium, né, aí o desenvolvimento fica muito mais fácil, porque o desenvolvimento não se limita só em agora estou incorporando, já estou desenvolvido. Não, o desenvolvimento é a vida inteira, né? Incorporar apenas a primeira parte, né? E o desenvolvimento ele vai além. Então é conhecimento, né? É mudança de olhares, evolução de consciência, isso tudo é o desenvolvimento, e a gente não pode deixar o nosso copo sempre cheio, né? A gente tem que se colocar, eu pelo menos me coloco sempre em desenvolvimento. Se alguém me pergunta, você já é desenvolvido? Não, eu estou em desenvolvimento, porque de fato nós estamos em desenvolvimento. Todos nós aqui aprendemos a cada dia que passa com os nossos mestres, né? Então a gente está em desenvolvimento, está em evolução, quando se pratica a essência da religião. Joia. Agora uma pergunta, essa pergunta é muito legal. É da Tati Palestrina. Médium esponja, o que significa? É o que a gente vê bastante, né? Médium esponja. Então, como eu falei antes, mediunidade você está suscetível a energias boas e energias ruins, né? Por você ser um intermediário. O esponja é aquele que pega a energia e guarda, né? Porque mediunidade consiste em quê? Essa energia, esse canal, principalmente as energias positivas, elas vão passar. No momento de um passe, por exemplo, né, aquela energia para chegar na pessoa que está tomando o passe, ela passa por você. Por quê? Ela é de uma sutileza grande e ela precisa ela fica um pouco mais densa, então ela passa por você para que a pessoa que está em desequilíbrio receba. Pois bem, tem gente e isso é onde o médium se beneficia no trabalho. Porque você vai receber energia positiva constantemente, né? Então, o médium depois, você não precisa tomar um passe. Você já tomou o passe a tarde inteira, você deu o passe. Só que tem as energias negativas. Você não está vibrando legal, aquele dia que você está mais triste, ou aquele dia que teu chefe te tirou do sério, ou alguém parou na porta da sua e não deixou você sair do seu carro, então você fica desequilibrado, você vai estar ali atraindo energia negativa. Só que você vai descarregar em quem? Você não está dando um passe, né?
Então o médium esponja ele vai guardando. Vai guardando, vai guardando. Daqui a pouco ele está parecendo realmente um Bob Esponja. Né? Está cheio de energia negativa. E aí, se o que o médium vem trabalhar, ele está carregado, ele vai dar trabalho. Né? Ele vai passar mal, né? Ele vai acontecer alguma coisa, um desequilíbrio. Né? Então, assim, o médium esponja é tudo aquilo que vai puxando energia. Aí você. Fatores de energia negativa, almoço e domingo de família. Né? Tem. Porque sempre alguém vai discutir. Sempre alguém, né? Porque tem corintiano e palmeirense na mesa. Então vai ser assim. Vai discutir. O que acontece? O esponja está ali olhando. Nossa, está puxando tudo. Né? Fala assim, não, daqui, isso aqui, essa briga aqui, gostei. Daqui para mim, ou daqui para mim. E vai captando e vai ficando. Então, aí o pessoal que brigou vai embora para casa levinho, porque o esponja ficou com tudo. E o esponja, esse que é o detalhe, ele não sabe descarregar essa energia. Que tem, sabe? Tem dia lá, fui nesse almoço de família. Deu ruim? Eu chego em casa, eu me cuido. Tem formas, né, que a gente aprende, de descarregar, a gente descarrega. Mas aí, se o cara não sabe, aí vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Alguma coisa, Wagner, complementando? Mas primeiro a gente tem que entender, né, por que esse médium, ele é esponja, né? A gente sabe que nós somos atrativos tanto para o positivo como para o negativo, né? Então vai muito daquilo que eu estou vibrando também, né? E como o Celso falou, na Umbanda a gente tem muitas ferramentas que a gente aprende com nossos mestres para poder descarregar essa energia, banhos, defumações, né? Uso de magias, enfim, são diversas ferramentas. Então, por isso que eu falo que não é só desenvolver, ser, eu sou médium, tá? Mas aí, você sabe lidar com tudo isso? Você sabe lidar com esse tipo de energia que está com você? Você sabe dar vazão para que isso vá embora? Né? Você tem entendimento por que você está puxando essas energias? Né? Você se conhece? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, orientado, né? Para que a gente possa puxar menos carga negativa, né? E já que puxou, dá vazão, não ficar esperando. A gira é de sábado, mas eu estou todo carregado segunda-feira, vou ter que ficar a semana toda com esse peso, com essa nhaca, com essa energia, né? Não, a Umbanda e outras religiões, né, tem fundamento e tem orientação, né? O que fazer, quando fazer e na hora de fazer. Muito bem. Só vou abrir meu celular aqui. Eu vou te fazer a pergunta e já eu acho quem foi que mandou. Mas a pergunta é a seguinte: quando o médium não aceita a mediunidade, pode causar algum problema para ele? Nenhum. Desde que ele mantenha os seus padrões de vibração elevados, né? Manter o pensamento no bem, praticar a caridade, não tem nada a ver. Foi o que eu falei, o primeiro mito que eu falei, né? Se a gente não trabalha, a vida volta para trás. De maneira alguma. Conheço médiums que não trabalham e não sofrem por isso, né? Óbvio, a gente é uma ferramenta que a gente escolheu para poder seguir adiante com a nossa prática da caridade, do bem e do amor. Mas se não quiser utilizar essa ferramenta, quantas pessoas, é o que eu falo, médium tem em toda a religião. E você vê isso constantemente. Eu estava até brincando essa semana, falando assim, porque daí me perguntaram, mas no catolicismo, que você vê no evangélico, eles têm a história de incorporar o Espírito Santo. É uma mediunidade. Ele está entrando em contato com o espiritual. Falar em línguas. Falar em línguas, né? Exatamente. Daí todo mundo, né? Mas na católica não tem isso. Tem. Cantar o ponto, glória. Além do cantar o ponto, e a história dos 3 pastorinhos em Fátima, que foi um caso de evidência. Gente, foi o que o Wagner falou, o principal livro que tem na história, ele é um livro. Realmente, a Bíblia está cheio de. Falo, né? A primeira psicografia foi de Moisés, os 10 mandamentos, e assim vai.
Mas só vai entender isso quem vivencia a mediunidade. Quando a gente fala de mediunidade na Bíblia, muita gente tem aquele espanto. Mediunidade na Bíblia? Claro, se a gente tem como verdade, né? Porque a gente vivencia a mediunidade, vivencia a religião espiritualista, né? A gente conhece, né? Então, quando você faz uma leitura na Bíblia, onde você lê e vê lá a interação de um humano encarnado com um ser celestial, com um ser divino, isso é mediunidade, né? Mas para quem vivencia consegue ter essa visão, esse entendimento. Para quem não vivencia a mediunidade, não vai ter essa visão, né? E a gente não tem que cobrar que essa pessoa tenha essa visão, né? Então a Bíblia é um livro muito rico, maravilhoso, que ela cabe em todas as religiões, né? Verdade. É isso aí. Mas concluindo só, então, fique tranquilo. Não quer trabalhar? Não precisa, Tranquilo. né? Só para falar, quem fez a pergunta foi a Dani. Certo? Daniela Jardim, para quem não conhece. Vamos lá, Celso. A próxima. Ó, a gente está cheio de perguntas. Olá, Dani! Oi, Dani. Ó, tem muita pergunta. Vamos tentar ser um pouco mais breves. Vamos lá. A Simões Verusca, ela pergunta: como eu sei que tenho mediunidade? Não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo. Sentir coisas que estão fora do que você costuma pensar. Normalmente a mediunidade ela vai despertar em você, primeiro pela intuição, né? A sua intuição começa a trazer pensamentos para você que não são seus, né? Óbvio que tem alguns casos mais, como é que eu posso dizer, né? Relatos em livros ou até conhecidos que o caboclo veio e incorporou, mas não é bem assim. Ali é um caso extremo. Normalmente você vai sentir um arrepio, um cheiro diferente, um pensamento distinto, e aí você vai começar a se questionar, né? Ou você vai começar a se sentir mal com um lugar que a energia está muito mais densa, ou vai se sentir muito bem num lugar de paz, de novo, numa igreja, num templo, e aí você começa a perceber a sua mediunidade, né? E aí é onde entra tudo que o Wagner falou sobre o desenvolvimento. Você começou a perceber esses sinais? Talvez é o caso de você fazer 1, 2 consultas no desenvolvimento, vai conhecer uma casa, outra casa, vai conhecer um templo de Umbanda, um de Candomblé, uma casa espírita. Começa a fazer isso, que ela vai começar a despertar. Quando você entra em contato com essas energias também, ela começa a fluir, a energia começa a fluir através de você. São formas, mas assim, não tem uma coisa que falar, amanheci com o dedão inchado, eu sou médico. Não tem isso. Alguma coisa lá? Não. Ó, tem uma pergunta aqui da Dona Chique, que acho que é mais ou menos também se encaixa dentro do assunto aqui que você acabou de falar. E a conexão com o mundo espiritual? Então, a conexão, primeiro que eu falei tecnicamente como é que é a conexão, que é cerebral, né? O espírito ele vai se conectar através do teu cérebro, e aí a conexão é você que manda, né? Conforme você desenvolve, conforme você pratica a sua mediunidade, e além da mediunidade, que eu acho que é o mais importante, é você praticar aquela tríade que é o amor, a caridade e o bem, né? Então, fora disso, como o mestre já dizia, não há salvação, né? Então, assim, praticou, você vai estar conectado com o alto sempre. Você praticou o contrário, você também vai estar conectado, mas não tão alto, né? Então, assim, a conexão ela existe no dia a dia. No dia a dia, eu estou com uma dificuldade, eu faço aquela minha prece, eu faço aquela minha meditação, a conexão vai acontecer, vai trazer para você aquela intuição, o que você deve fazer, vai trazer uma paz, vai trazer uma calma. Então, assim, a conexão você pode fazer a qualquer hora, não precisa de um tempo, não precisa de um lugar, de um trabalho específico. O trabalho existe, a conexão acontece para que você auxilie o teu próximo, mas a conexão que vai auxiliar principalmente a você é no dia a dia. Eu
eu quero colocar também uma observação aí, que às vezes no desenvolvimento, ontem mesmo, fizeram uma pergunta: quando eu sei que se o médium é sério ou se o médium ele não é sério, se é um guia de Umbanda, se não é um guia de Umbanda, como é que eu faço para entender, para saber? Eu sempre digo, né, que a gente entendendo qual o objetivo dos nossos mestres aqui dentro de um terreiro de Umbanda, dentro de uma casa espírita, dentro de um candomblé, né, já vai facilitar muito o nosso caminho aí. A gente tem que entender que nossos guias, nossos mestres, são muito mais evoluídos moralmente que nós. Então não cabe certos tipos de conversas, né, de gestos, de palavras, né? Tudo que te leva para o bem, né? Tudo que a mensagem que é passada para você, a mensagem que vai te dar força, que vai te fazer chorar, que vai te elevar, vai dar novos caminhos, vai te sustentar, vai te amparar, né? Que vai te ajudar a você caminhar, né? Eu digo que esse é o bom médium, é o bom guia, é o guia de Umbanda, né? Agora, quando você vai se consultar ou diante de um médium incorporado, né? Incorporado, e que se diz Umbanda, onde as palavras são não é de baixo calão, sabe? Mas assim, eu digo de guerras, de brigas, de incitar a maldade, de revidar, de discórdia, né? Então, fuja desses lugares. Apesar que tem pessoas que buscam muito esses lugares, né? Afinidade energética, né? Tem muita gente aqui que vem no terreiro de Umbanda pedir para fazer maldade para um, maldade para outro, amarração, para acabar com a vida de fulano, de ciclano, porque tem essa fantasia na cabeça, né? Porque tem que a Umbanda, né, ela faz o bem e faz o mal, e acredite, tem muito médium ainda hoje que acredita nisso. Totalmente. Tá cheio de gente, né, que veste o branco, vem para dentro de um terreiro e esquece o significado do branco, né? Dá um nome de Umbanda, mas o que está sendo pregado ali é extorsão dos médiuns, né, que tem que salientar muito. Ajuda é uma coisa, extorsão é outra, né? Enfim, fica escravizando os consulentes e os próprios médiuns da casa para que, né, tirem proveito. Então a gente tem que parar de enxergar com os olhos da ingenuidade, né, e enxergar com olhos realmente da fé, né, e os olhos voltados para a luz. Então, se aquela entidade, aquela casa, ela me dá um caminho, ela me dá um amparo, me dá uma força espiritual, me dá uma forma de enxergar o mundo com mais clareza, me proporciona uma evolução, ok. Agora, se ela me proporciona ao contrário, cuidado, porque a gente lida com muitas pessoas aqui, muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas que já perderam muito dinheiro, perderam a fé na religião por cair na mão dessas pessoas, né? Que estão ali não voltadas para a caridade, estão voltadas para o bem próprio, né? Então, tomem cuidado, né? Porque vai chegar uma hora que a fantasia vai sair e vai ficar a realidade. E quando fica a realidade, né, que você toma a realidade de si, você vai ver o buraco que você meteu. É verdade. Vamos lá. Próxima pergunta, Celso. Isso aqui também é bem interessante. Ó. A pergunta é do Guto Redaeli. Como um médium iniciante pode diferenciar incorporação de irradiação? O médium iniciante, ele passa por todas as experiências, né? Vamos lá, ele é iniciante até para poder descobrir qual que é a mediunidade, a faculdade dele que está mais sensível ou não. Irradiação, normalmente o espírito, se ele se posiciona atrás de você,
ele irradia a energia através de você para outra. A incorporação é diferente, há o envolvimento do espírito para ele poder usar primeiro o seu aparelho de forma a conversar com a pessoa e fazer diretamente a irradiação, que seria o passe, né? A diferença é extremamente sutil. Primeiro, a irradiação você não vai sentir aquela necessidade. A incorporação, e aí isso varia de médium para médium, não existe também uma regra, mas a incorporação é o envolvimento é maior, né? Aquela energia ela te envolve de uma forma mais completa. A irradiação não. Você vai sentir a aproximação e a aproximação vai ficar, né? Então, para o iniciante, ele vai experimentar as duas formas e ele vai perceber a distância, vamos dizer assim. A irradiação, a distância é um pouco maior, a incorporação ela é muito mais próxima. Desde aqui você falou esse envolvimento, a irradiação é justamente aquilo que o Celso falou, né? O médium vai sentir aquela energia, né? Mas na incorporação de fato acontece os trejeitos da entidade, né? O arquétipo da entidade ela assume, né? Então vem o arquétipo preto velho onde o médium se encurva, né? Então o caboclo vem batendo no peito, o boiadeiro vem girando o laço, né? Então isso são características de incorporação, né? E na irradiação apenas é aquela energia que está envolvendo o médium que pode não ter e pode ter também, né? Essa demonstração do arquétipo dos mestres. Muito bem, vamos lá. Próxima pergunta. A pergunta é do @Anderson. A mediunidade todos têm, porém, ela pode ser tirada? Nunca ouvi um relato desse. Não, eu acredito que não. Tirada não, mas adormecida sim. Se a pessoa entrar naquela história que a gente estava conversando de não querer trabalhar, não querer desenvolver a sua mediunidade, ela pode ficar lá quietinha, adormecida, e com o tempo não utilizada, ela não vai ser tirada, mas ela vai ter que ser desenvolvida tudo de novo, esse tipo de coisa. Como qualquer coisa que você, tirando andar de bicicleta, né? Mas se você deixa de fazer, você perde a prática. A mediunidade ela não tem como fechar essa porta, né? Ela pode ser ali encostada, mais uma vez médio, sempre médio. E mesmo você não praticando essa mediunidade, você vai sentir as energias positivas e negativas. É a antena parabólica, ela está ali. Você usando ou não, desenvolvendo ou não, você vai estar com o seu sentido no plano espiritual, né? Essas energias você vai captar. Então, deixar bem claro isso aí também. Entendido. Vamos lá. Me perdoa se pronunciei o nome errado aqui, tá, gente? Ó, a pergunta é do @Ana Pandos. Você acredita em um chamado para a região quando iniciar o desenvolvimento? Acredito em sinais. A vida coloca no seu caminho alguns sinais, mesmo porque o seu livre-arbítrio tem que ser respeitado, né? Então ninguém vai. O chamado, eu não acredito, mas eu acredito sim em formas de falar: presta atenção, né? Você tem esse caminho tudo. E começar o desenvolvimento não tem idade. Você pode começar o desenvolvimento com 14, 15, 16, 40, 50, 60. Tudo depende do seu coração, da sua vontade de aprender, de conhecer mais a fundo, de desenvolver a sua faculdade mediúnica e trabalhar em outra história, né? Então, assim, por isso que não tem o chamado. A vida coloca coisas no caminho da gente que a gente vai tropeçar e ela vai cansar de colocar para a gente poder vir. Alguma coisa, Ana? Não. Eu cheguei aqui nessa casa desse jeito aí, a vida me colocando as coisas no caminho, graças a Deus. Vamos lá, próxima pergunta é do @EduM Oliveira. A mediunidade, quando não desenvolvida em uma geração anterior, passa adiante para ser trabalhada?
Não necessariamente. Interessante essa pergunta. Nós estamos voltando à encarnação aí, isso é legal. Não necessariamente, cada encarnação tem uma missão, um aprendizado, né? E a partir do momento que eu desencarnei, eu chego lá em cima e falo, ó, vamos mudar, eu quero. E nem tanto eu não desenvolvi a mediunidade aqui, não necessariamente, mas eu quero me envolver religiosamente contra a fé, para aprender, para entender, para conhecer, para ajudar da mesma forma. Não desenvolvi a mediunidade dessa porque eu era um pastor evangélico. Excelente, fiz o bem, fiz a caridade, né? Amei, perfeito, cumpri minha missão. Não tem assim uma correlação, não, porque eu não fui, eu tenho que voltar como, ou vou voltar com uma intensidade maior. Não, eu não acredito nisso, né? De tudo que eu já estudo, que eu pude estudar, cada uma é uma encarnação até para você evoluir. Às vezes o caminho é um pouco mais longo, às vezes o caminho é mais curto, de acordo com tudo que você plantou no passado, né? Às vezes a lição é um pouco mais dura, às vezes é um pouco mais leve, mas não tem nenhuma correlação entre um e outro. O que eu posso dizer sobre isso é uma frase: cada vida é uma experiência. Eu falo que as notas você marcou aí, né, Gabi? A gente, essas frases que o Wagner fala, gente, precisa ficar registrado para a eternidade. Então, quando ele faz isso, eu já falo, Gabi, escreve aí. Vamos lá. Próxima pergunta é da Yaya Pimenta. Crianças também incorporam? Depende da idade, pode acontecer, difícil, porque o aparelho mediúnico requer bastante energia. Às vezes, vou dar um exemplo, nem sempre você vai estar lidando num trabalho mediúnico só com energia boa, você vai ter que lidar com uma energia um pouco mais densa. A pureza da criança atrapalha essa conexão que talvez faça necessária. Já vi, mas pode ser também muito animismo, né? Tem um monte de fatores que podem contribuir com isso. Então eu diria assim, um trabalho de incorporação, 16, 17 anos em diante, eu acho que é mais adequado. E me corrija se eu estiver errado, pai, eu acho que as próprias entidades que trabalharão com essa criança no futuro vão protegê-la naquele momento para não incorporar. Muito bem, vamos lá. Mais uma pergunta, gente, ó. É do @Renato Martins. Renatão. Como sabemos se temos outra mediunidade a ser desenvolvida? Treinando. Interessante também. Pô, já passei por isso, estava conversando, inclusive, aqui antes de começar a live. Treino. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, de participar de trabalhos de psicografia. Fiz uma, fiz duas, terminou o trabalho, falei, obrigado, gente, essa não é a minha, porque muito questionamento aquilo lá, mas também já tive a oportunidade de ver, ainda que pouco, de ouvir. Então, assim, tudo é treino. Você vai treinando, se aquilo for realmente algo que vai contribuir para a sua caminhada, ela vai despertar, vai aflorar. Senão, ela vai ficar ali. Por ser médium, você vai ter relances de outras, né? Mas sempre vai ter uma que é a principal, porque a minha eu posso dizer de cara que é a incorporação. Mas daí as outras você pratica, treina, em um trabalho, e aí você vai adiante. E existe também faculdades mediúnicas, né, que ela demanda de uma evolução do médium, do entendimento maior do médium. Isso aí, com o tempo, ela vai aflorando também, né? E vai dando sinais, né, como você falou. Então tem mediunidade que nós, né, temos aqui vários tipos de mediunidades, a gente tem incubado, que fica incubado, esperando o momento certo de implodir. E esse momento certo é a nossa evolução mental, o nosso entendimento, né, perante a vida, perante a espiritualidade. E quando chega esse momento certo, ela vai se despertando, ela vai desabrochando e vai acontecendo. Vamos lá. Próxima pergunta é da @elisa.0710. Todas as pessoas têm algum tipo de mediunidade? Ou pessoas não têm
mediunidade nenhuma? Pode acontecer de não ter nenhuma, mas normalmente eu diria que é normal a gente ter essa condição, porque não vamos esquecer, né, que a gente vem de lá, né, e a gente volta para lá. Lá é o lugar, aqui é transitório, lá é definitivo. Então, manter esse canal aberto é comum, não é incomum. O que pode acontecer é essa pessoa nunca prestar atenção, ou nunca dar importância para as coisas que acontecem. A intuição, por ser uma mediunidade, ela acontece em todo mundo. Todo mundo tem intuição, né? Mas nem todo mundo ouve a intuição, né? As pessoas que têm aquela coisa mais apegada ao material não vai ouvir a intuição, vai falar isso é bobagem e vai seguir adiante. Então, é comum a mediunidade para todos, mas nem todo mundo percebe que ela existe. Wagner? Tem uma frase da próxima aqui, ó. Também é interessante. É da Simões Verusa. Quando você começa, creio que o desenvolvimento, né, em uma idade adulta, é mais fácil, é mais difícil, ou será que é a hora certa mesmo para desenvolver, né? Nem mais fácil, nem a hora. Assim, é a hora. Você começou nessa fase, chegou a hora, né? Então não vai ser mais fácil, mais difícil. Tudo depende do seu desenvolvimento, se a facilidade que aquela energia está te envolvendo e você também está disposta a isso, né? O bom desenvolvimento é aquele que você se abre e vai, se joga, né? Fala, se joga, vai de cabeça, né? E aí aquilo lá vai fluir de uma forma que você não vai nem acreditar. Agora, se você está travado, questiona, aí vai um bom tempo de desenvolvimento, né? Não importa a idade. Às vezes o questionamento vem de um mais jovem e às vezes a fluidez vem de um mais velho, né? O meu, por exemplo, começou com 30 anos, né? Não tão jovem e não tão velho, né? Mas eu acredito que foi numa época que eu estava pronto, preparado e maduro, né? Para poder exercer a minha faculdade mediúnica, né? Então, esse foi o momento certo para mim. Mas pode ser, né? Tem pessoas que 50, 60 anos que não há idade para desenvolver, né? É aquele momento, aquela hora, vem o chamado, vem as indicações, e aí é você abraçar e ir na fé ou não, aí vai da pessoa. Muito bem, vamos lá. Próxima pergunta é, foge um pouquinho do tema, mas é interessante, viu? Como pedir passe aos meus guias estando em casa? É da Ana Dias Marcos. Basta conversar com eles, você não precisa pedir um passe, porque eles estão ali, né? O passe é uma coisa mais física ali na hora. Se você está em contato com os seus guias, né? Pede só o equilíbrio, pede a proteção, que é o passe, né? O passe, ele vem, como é que eu posso dizer? Ele não existe, assim, até existe um passe de um plano para o outro sem a intervenção do médico, né? Mas não necessariamente você vai sentir aquela energia. O teu guia sabe quando você vai precisar de um passo, mas você não precisa pedir, também tem essa, tá? Se está desequilibrado, você se conectou com ele de coração, falou, preciso de ajuda, ele vai te limpar, ele vai cuidar de você, ele vai estar sempre do teu lado. Então, assim, um passe físico é mais com a intervenção do médium mesmo, para entrar em contato com aquela energia justa que eu falei, né? A energia vai passar pelo médium, vai se adensar e vai limpar o teu físico, né? Então, essa energia física, ela dificilmente vai ocorrer direto sem a intervenção de alguém. Então, pede para ele cuidar de você e ele energeticamente vai cuidar de você. E um bom banho nunca é demais, né? Isso aí. Acredito eu também, Celso, Jeff, que a própria presença do guia, né, quando a gente está em casa ali, a gente acende a vela, nossas firmezas ali, a presença, o axé dele ali já faz esse papel de passe, que é a limpeza energética, né? Então acho que a presença dele, na hora que a gente fecha os olhos ali e pede a presença, pede a energia, o axé, já faz esse processo de limpeza. Joia, vamos para a próxima pergunta aqui.
É do Edu N. Oliveira. Edu, um abraço, Edu. Os guias de Umbanda podem ser herdados de nossos genitores? Interessante essa pergunta mesmo. Olha, já vi casos também, já ouvi casos, mas normalmente quando a gente já vem combinado com toda uma turma aí que vai trabalhar com a gente, né? O nosso mentor, o nosso guia, mas pode acontecer sim, pode acontecer de ter e não é incomum. Às vezes ele está protegendo a família como um todo e sai de um e continua o trabalho com o outro, até por afinidade, por ter trabalhado há muito tempo, isso pode acontecer, não é incomum. Aqui eu acho até que o Wagner, na explanação, ele já deu uma respondida nessa, mas acho que é bom a gente enfatizar que é importante. Queria saber se existe médium forte e médium fraco. Existe médium forte e médium fraco, sim, senhor. O médium forte é aquele que conhece a sua religião, é aquele que conhece os fundamentos, é aquele que conhece, sabe falar sobre a sua religião, conhece a filosofia, conhece tudo aquilo que envolve a sua religião, né? Conhece a missão dos seus guias, se conhece. O médium fraco é aquele que não conhece nada, é aquele que fica à mercê, né? Que fica na margem, né? Então, esse não tem muita coisa a acrescentar. Então, o médium forte é aquele que conhece, sabe falar sobre a sua religião, sabe falar das suas doutrinas, sabe falar de tudo que envolve a sua religiosidade. E o médium fraco é aquele que prefere ficar na margem, né? E não tem conhecimento, não sabe falar sobre a sua religião. Isso é o médium fraco. Quer complementar, Celso? Falou tudo. Vamos lá. Gente, ó, penúltima pergunta. Foi bastante, hein? Bastante. Uma pergunta do Péricles. Periclão, um abraço, meu irmão. Um abraço, Péricles. Posso me desenvolver em uma casa e trabalhar em outra? Pode. Só que assim, uma coisa que tem que ter em mente: cada casa tem a sua filosofia, cada casa tem uma maneira de enxergar as coisas, não necessariamente igual. A Umbanda, ela é plural. A Umbanda, ela tem essa liberdade de atuar. Então, cada terreiro tem uma forma. Então, alguns dogmas podem ser de um jeito numa casa, de um jeito na outra. A essência da mediunidade vai estar desenvolvida. Você sabe, você vai conhecer os seus guias, você vai conhecer como que funciona a incorporação, você vai conhecer a doutrina, mas aí cada dirigente pode conduzir o trabalho de uma forma e você cabe a se adaptar a essa forma, se ela te agrada ou não te agrada, se você se sente bem ou não se sente bem, é o que vai demandar nesse ponto. É isso aí, a gente tem que entender, né, que terreiro nenhum tem, o que eu posso falar? Ninguém é propriedade de terreiro nenhum. As pessoas têm que ter o livre-arbítrio de ir e vir, né, de poder estar onde quer estar, né? E eu sei que tem muita gente que dificulta, né, a saída, dificulta a vida do médium e joga praga. Se você sair daqui, você não vai para lugar, você vai se dar mal na vida. Então isso aí você já vai vendo que não segue os conceitos da filosofia de Umbanda, né? Que Umbanda é liberdade, né? Você é bem-vindo aqui desde quando você não se sente mais à vontade e quer sair, que vai em paz, vai com Deus, vai procurar, né, o seu caminho espiritual, né? Então, todo médium tem tem que ter essa liberdade. Se alguém está te prendendo num lugar que você não está, né, alguma coisa está de errado, né? Então, desenvolver numa casa e trabalhar na outra pode, sem problema nenhum, porque às vezes o pai de santo lá não tem esse tempo, né, para desenvolver os filhos, e cada um vai buscando o seu desenvolvimento pessoal. Agora, trabalhar numa casa e trabalhar numa outra, aí não pode. Só
meu desenvolvimento mediúnico foi no Espiritismo. Todinho, 20 anos. Estudando e desenvolvendo minha mediunidade no Espiritismo, em Toquinho. Então, e é bem diferente. O que não pode, como o pai falou, né, é fazer as duas coisas juntas, né? Aí desenvolve numa casa, continua indo lá, mas trabalha na outra, a mistura. O que não pode é trabalhar, você assumir compromissos em duas casas. A gente sabe que cada casa tem o seu magnetismo, tem a sua função, né? E a gente sabe o quanto demanda de energia, né? O tempo, né? E isso pode atrapalhar muito o médium, né? Aqui está no magnetismo, vai trabalhar em outra casa que tem um outro magnetismo, outra forma, outra doutrina, isso atrapalha muito. E quem se sente bem na casa que está, se sente na sua própria casa, ele não tem esse, como posso dizer, essa vontade de ir para outra. Quando desperta essa vontade de querer trabalhar, que alguma coisa já não está legal aqui, né? Então ele tem que se desligar e procurar o que é melhor para ele, né? Dentro da visão dele. Muito bem. Olha, esse aqui é interessante, viu, Celso? Vamos lá. É da Flá Underline Fanoni. Me perdoe se falei errado seu sobrenome, tá? Eu vou ter os mesmos guias da minha vida passada? Não necessariamente. Vamos ver aqui, tem uma- continua aqui, tá, não sei se consegue. dá legal. E sobre o perispírito, ó, eu vou nascer parecida comigo da minha vida anterior, porque é a minha imagem, ou não tem nada a ver? Boa pergunta. Né? Legal. Deixa eu responder. A primeira era sobre. A primeira, eu vou ter os mesmos guias não da necessariamente. minha vida passada. Pode ser, pode ser. Pode, porque normalmente, processo de evolução, a gente vem sempre em grupo. A gente não está aqui por acaso, a gente não se conhece por acaso. A gente tem sempre um. E a gente combinou, em sua vida, caminharmos juntos. Então, quando você tem os guias numa vida, eles estão te protegendo, como você pode passar a ser guia deles numa próxima encarnação deles, o ciclo vai. Ah, mas e caso aconteça de outros espíritos precisarem daquele mesmo nível de entendimento, eles vão se aproximar de você. Então pode ser, pode não ser. Quanto ao perispírito, a aparência física ela é determinada pela genética, não pelo teu perispírito. Você vai trazer impressões do teu perispírito para você, para a sua personalidade, o conhecimento, né? Presta atenção naqueles casos que uma criança que sabe tocar um instrumento com 3 anos de idade, quem assiste o programa do Luciano, tem os pequenos gênios, isso você traz do teu perispírito, né? A capacidade intelectual, os defeitos você traz, então às vezes uma doença congênita você traz do seu perispírito, às vezes isso explica casos de deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual, e assim vai, física, isso está no teu perispírito e vem para o teu corpo. Agora, a aparência física você vai herdar do pai e da mãe mesmo, né? Então, quando vier, escolhe um pai e uma mãe bem bonito para vir bonito. Alguma coisa, Maria? Muito bem. Mais uma aqui, ó, Celso. Como faço para melhorar e reforçar a minha mediunidade / incorporação? Treino. Vai no seu desenvolvimento, vai no seu trabalho, seja assíduo, não questione quando a energia te envolver. Deixa se sentir, deixa fluir aquela energia. Você vai estar melhorando a cada dia. Confiança, é um ato de confiança. É você confiar no seu guia. Então, o seu guia pegou, o seu caboclo chegou, ele quer bater no peito, deixa ele bater. Ele quer ajoelhar, deixa ele ajoelhar. Né? Ele quer gritar, grita. Não questiona, faz. Quanto menos você travar, melhor vai ser a sua incorporação. Vale? É o relacionamento, né? Então a gente tem que se relacionar com os nossos mestres para poder ter essa conexão, né? Sem relacionamento fica difícil, né? Fica mais complicado você trazer essa energia próxima, ter essa conexão. Então, é se relacionar. Como se relaciona? Através da sua fé, da sua maneira de
de se comunicar, velas, oferendas, enfim, existem várias maneiras de relacionamento com seus guias. Mas na prática, o relacionamento é a chave do processo. Muito bem, gente. Olha, e vamos para a nossa última pergunta. E olha que incrível, a gente está no ar há 1h15. Nem parece, né? Ó, uma pergunta bem bacana também, viu, Celso? Da @AnaCupizza. Desculpe se eu falei também a pronúncia errada. A Aninha está lá em Salvador agora, Aninha, um beijo. Acho que essa é outra. É outra Aninha? Mas você está nos assistindo também, Aninha. A Aninha que está em Salvador, um beijo. Um beijo para as duas Anas. Vamos lá. É comum em uma mesma família ter vários médiums? Nada impede. Nada impede. Eu digo por mim, meu pai também como tem católico não praticante, tem médium não praticante também, né? Então, meu pai é médium, a minha madrinha, né, da Umbanda, é médium, e ela é prima da minha mãe. Então, comum. Não tem nada que impeça. Daí depende do médium querer. É tipo que você falou, né, Celso? É genética, né? Se o pai e a mãe então, assim, a probabilidade do filho também ser, no meu caso só tem eu de macumbeiro na minha família. Meu pai não é, minha mãe não é, só eu, né? E assim, pelos parentes, os irmãos do meu pai, assim, não tenho conhecimento de ninguém ser umbandista, né? Ou do candomblé, enfim. Mas eu estou puxando essa fila aí agora. Tem que vir os descendentes aí, tudo dar prosseguimento aí, se Deus quiser. É isso aí, gente. Celso, suas considerações finais? Agradecer por estar aqui. Foi o que você falou, 1h15 não passou. Parece que faz 15 minutos que a gente está aqui. Foi muito gostoso, esse formato foi gostoso. É legal, né? Gostoso, porque assim, por incrível que pareça, quando a gente coloca todo mundo aqui, a interação ocorre um pouco, mas a interação foi sensacional, muita perguntas muito boas, então valeu a pena. E fica aqui convite, mandem sugestões de temas que vocês querem ouvir, aí a gente se prepara aqui, e eu adoro vir aqui falar, e a gente tem bastante assunto aí, mas a gente quer saber o que vocês querem ouvir. Falar de macumba é sempre bom, né, Celso? É isso aí. Também quero agradecer as pessoas que estiveram com a gente aí, participaram, mandaram as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que fizeram a presença aqui. Pérez, Patrícia, Simone, Gabi, Marcinha, Larissa, que nos ajudaram a dar apoio aqui. Muito obrigado. A Vitorinha também. A Pete, que veio aqui fazer a presença dela. Então, muita gratidão, muito obrigado, agradeço a Deus, orixás, pela oportunidade também, pelos nossos mestres. E fica a dica aí, mandem dicas, né, do que a gente pode estar falando mais aqui, assuntos que vocês querem ouvir, querem participar, né? E fica o convite também, quando tiver live, pode vir aqui para o templo, né, assistir a gente aqui, né, participar, é muito legal essa interação, tanto online como ao vivo, é muito legal, né, Jeff? É muito bacana. Então, muito obrigado a todos vocês. Agora, Jeff, suas considerações finais? É isso, gente. Mais uma vez agradeço muito a presença de vocês que nos acompanharam até agora. Um sinalzinho para a nossa próxima live, que possivelmente vai ser sobre intolerância religiosa, um tema que está muito em alta e que realmente precisa ser debatido. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, fiquem com Deus e um grande axé. Muito axé para vocês.